Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes da Bíblia, uma história sobre um sonho que mudou tudo. Jacó dormiu na terra, mas descobriu que Deus estava bem pertinho. Essa é a história da escada de Jacó. Para entender essa história, precisamos voltar um pouco no tempo. Jacó estava fugindo. Ele tinha acabado de enganar seu irmão Esaú e seu pai Isaque para receber a bênção da primogenitura. Agora, Esaú estava furioso e queria se vingar. Então, por conselho de sua mãe, Rebeca, Jacó partiu de sua casa em Berseba em direção a Harã, a terra de seus parentes. Imaginem a cena. Jacó estava sozinho, viajando por uma terra desconhecida e provavelmente assustado. Ele não era mais o garoto que ficava perto das tendas. Agora ele era um fugitivo. A noite caiu e ele precisava de um lugar para descansar. Não havia uma pousada confortável, nem uma cama macia. Ele estava no meio do nada. Então ele pegou uma das pedras do lugar, a usou como travesseiro e se deitou para dormir. Pode parecer estranho para nós hoje, mas era o que ele tinha. E foi ali, naquele lugar improvável, com a cabeça sobre uma pedra, que Deus decidiu se revelar a ele de uma maneira espetacular. Enquanto dormia, Jacó teve um sonho, mas não era um sonho comum. Ele viu uma escada imensa que estava firmemente plantada na terra e seu topo alcançava os céus. E o mais incrível de tudo, anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Anjos, os mensageiros de Deus, movendo-se constantemente entre o céu e a terra. Era uma visão de atividade celestial, uma ponte viva conectando dois mundos. Mas a visão não parou por aí. No topo da escada, ou talvez ao lado dela, estava o próprio Senhor Deus. E ele falou diretamente com Jacó. A primeira coisa que Deus fez foi se apresentar. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu avô, e o Deus de Isaque, seu pai. Isso era muito importante. Deus estava se conectando à linhagem de Jacó, mostrando que a promessa feita a Abraão e Isaque continuava com ele. Então, Deus fez a Jacó uma promessa incrível. Ele disse: darei a você e a sua descendência a terra em que você está deitado. Essa era a terra prometida. Deus continuou, dizendo que a descendência de Jacó seria como o pó da terra, espalhando-se para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. E mais, todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você e da sua descendência. Essa era a mesma promessa de bênção universal que Deus fez a Abraão. Mesmo tendo enganado seu irmão, Deus estava reafirmando que Jacó era parte do seu grande plano de salvação. Depois dessa promessa grandiosa, Deus fez uma promessa pessoal e reconfortante a Jacó. Ele disse: estou com você e cuidarei de você aonde quer que você vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Imaginem o impacto dessas palavras para um homem sozinho e com medo. Deus não estava apenas fazendo promessas para um futuro distante. Ele estava prometendo sua presença constante, proteção e fidelidade ali, naquele momento. Ele estava dizendo a Jacó: você não está sozinho, eu estou aqui. Quando Jacó acordou, ele estava maravilhado e um pouco assustado. Ele disse para si mesmo: com certeza o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. Ele percebeu que aquele não era um lugar comum. Era um lugar sagrado. Ele disse: que lugar
temível é este, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a ergueu como uma coluna, um memorial. Ele derramou óleo sobre ela para consagrá-la a Deus, e ele deu um novo nome àquele lugar. Antes se chamava Luz, mas Jacó o chamou de Betel, que significa casa de Deus. Ali ele fez um voto, prometendo que se Deus o guardasse em sua jornada, lhe desse comida e roupas, e o trouxesse de volta em segurança, então o Senhor seria o seu Deus. Ele também prometeu dar a Deus o dízimo, a 10ª parte de tudo o que recebesse. Então, qual é o significado dessa história para nós hoje? A escada de Jacó é muito mais do que apenas um sonho interessante. Ela nos mostra uma verdade profunda sobre a natureza de Deus. Primeiro, ela nos mostra que Deus está perto. Jacó pensava que estava sozinho, mas Deus estava ali o tempo todo. Muitas vezes, em nossos momentos mais difíceis, quando nos sentimos sozinhos, abandonados ou com medo, podemos pensar que Deus está distante, mas a história de Jacó nos lembra que Deus está presente, mesmo quando não o sentimos. Ele transforma nossos lugares de deserto em Betel, em casas de Deus. Segundo, a escada é uma ponte. Ela conecta o céu e a terra. É um símbolo da comunicação e do relacionamento entre Deus e a humanidade. No Novo Testamento, Jesus faz uma referência direta a essa imagem. No Evangelho de João, capítulo 1, Jesus diz a Natanael: "Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Jesus está se revelando como a verdadeira escada de Jacó. Ele é a ponte definitiva entre Deus e nós. É através de Jesus que temos acesso ao Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Terceiro, a história nos fala sobre a graça de Deus. Jacó não era perfeito. Ele era um enganador, um homem cheio de falhas. E mesmo assim, Deus o escolheu, o abençoou e prometeu estar com ele. Deus não esperou que Jacó se tornasse perfeito para se revelar a ele. Ele o encontrou exatamente onde ele estava, em sua fuga e incerteza. Isso nos mostra que a graça de Deus não depende de nossos méritos, mas de sua bondade. Ele nos ama e nos escolhe apesar de nossas imperfeições. E por último, a resposta de Jacó nos ensina sobre adoração e compromisso. Ao acordar, a primeira coisa que ele fez foi reconhecer a presença de Deus e adorá-lo. Ele transformou seu travesseiro em um altar. Isso nos desafia a reconhecer a presença de Deus em nosso dia a dia e a transformar momentos comuns em oportunidades de adoração. O voto de Jacó também mostra seu desejo de viver uma vida em resposta à fidelidade de Deus. Então, da próxima vez que você se sentir sozinho, com medo ou longe de Deus, lembre-se da escada de Jacó, lembre-se que Deus está mais perto do que você imagina. Ele é a ponte que nos conecta ao céu e sua presença é uma promessa constante. Assim como ele estava com Jacó em seu deserto, ele está com você no seu. Obrigado por assistirem a mais este vídeo. Espero que esta história tenha inspirado você tanto quanto me inspira. Sei voca gusto. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Deixe nos comentários o que mais te tocou na história da escada de Jacó. Fiquem com Deus e até a próxima!